E hoje nós estamos indo para o nosso 6º dia de curso de Python, é isso mesmo. Não demos conta aí de terminar em 5 dias, mas não tem problema, estamos aqui mais um dia. E hoje para aprender aí uma parte, digamos, final aí do nosso curso, aonde a gente vai aprender sobre funções. E aí eu quero saber aí no chat, quem já sabe o que são funções ou que já trabalhou com funções? Me diga aí. Então vamos aprender o que são esses negócios aí, e eu tenho certeza que vai facilitar muito a vida de vocês. Cara, o meu... não sei o que acontece, cara. Windows. Beleza. Então é o seguinte, galera, para a gente entender o que são funções, primeiro a gente tem que relembrar um pouquinho o que são funções matemáticas, tá ligado? Vocês lembram o que são funções matemáticas? Quem lembra aí o que são funções matemáticas? Então é o seguinte, a parte de funções matemáticas, galera, a gente normalmente... deixa eu só ver se eu acho um marcador melhor aqui. Pode ser esse pincel mesmo. Funções matemáticas é o seguinte, né? A gente vai ter um f de x, normalmente a gente chama f de x. Isso aqui é um f, tá? Um f de x igual a alguma coisa. E aí a gente coloca a nossa expressão matemática, como por exemplo, 1 mais x, por exemplo. Então, 1 mais x, tem aqui um x. Meu x não é muito bonito. 1 mais x. Então, o que acontece? Se eu quiser saber essa função aqui, se eu quiser atribuir valores, né, e invocar... Latinha de Lolol mandou 10 Ô, reais. louco! Muito obrigado aí, Fala, Peu, Latinha. bom dia. Estou acompanhando as aulas à noite por Pode. conta do trabalho. Bom demais. Hoje coloco a aula 5 em dia e continuo assim até fechar o curso. Sensacional. Dessa vez não vou desistir do Python. É isso. Obrigado, ITMJ. Tamo junto, não desista do Python, mano. É nóis. Obrigadão aí pelo reconhecimento. Muito obrigado por fortalecer a nossa iniciativa. E um ótimo dia de estudos pra você, beleza? Então, isso daqui, galera, é uma função matemática, né? Às vezes, a gente até representa isso da seguinte forma. Y igual a uma f de x, que é a mesma coisa do que está lá em cima, igual a 1 mais x. Ou seja, y vai ser alguma coisa em função de x. Então, por exemplo, nesse caso aqui, né? Olha só, é a mesma coisa, a mesma função, não mudou nada. A gente só está atribuindo a uma variável chamada y. Ou seja, se eu falar que o meu x é igual a 0, qual que é o valor que eu tenho para y? Se o meu x é igual a 0 e o meu y é uma função de x que é 1 mais x, qual que é o valor de y? Depois que eu substituo o x por 0. Ele vai ser 1, concordam? Porque f de 0, porque eu substituí o x por 0, vai ser igual a 1 mais 0. Então, perceba que o f de x, quando a gente fala f de x aqui, eu estou substituindo depois os valores de x por valores que eu estou definindo. Então, a gente tem aqui o f de x, e aí depois a gente pode usar qualquer outro valor no lugar de x para fazer, por exemplo, encontrar o valor obtido dessa conta, né? Então, se eu colocar agora x igual a 10, qual que vai ser o valor de f de 10? Então, isso aqui vai ser igual a 1, né? Pode colocar igual a 1. Isso aqui vai ser igual a 1 mais 10, igual a 11. Então, o lance de funções matemáticas é a gente ter uma expressão, aqui a gente está tendo uma expressão que depois a gente pode alterar esses valores e a gente obtém resultados a partir dessa conta, beleza? Para que serve isso? Isso serve normalmente para descrever comportamentos que a gente enxerga no mundo. Então, por exemplo, juros compostos, né? É um tipo de função. Você coloca lá, eu quero saber
quantos reais vai render depois de 2 anos se eu colocar R$1.000 agora. Coloquei R$1.000 agora no investimento, e esse investimento promete aí 13% ao ano. Daqui 3 anos, quanto que eu vou ter de dinheiro? Então você pode, por exemplo, definir essa função. Essa função ela vai ser escrita mais ou menos assim, ó. O x vai ser os anos, e aí eu vou colocar R$1.000 multiplicado por 1,13 elevado a x. E aí meu x pode ser 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Beleza? Que é o número de anos. Então isso aqui seria uma fórmula para calcular juros compostos, onde o x é o número de anos que a gente vai esperar o nosso investimento. E aí, o porquê que funções são interessantes da gente trabalhar com linguagem de programação, né? Muito, por exemplo, para a gente evitar reescrever código e também, digamos, fatiar ou modularizar, separar melhor e organizar melhor o nosso código, ok? Então, é isso que nós vamos conhecer hoje. Eu vou abrir aqui o nosso VS Code para a gente começar a escrever as nossas primeiras funções, ok? Então tem aqui, a gente tem vários dias, né? Vamos criar mais um dia. Então, dia underline 06. E aí eu vou colocar aqui, ó, funções. Funções.py. Então, galera, a gente já usa algumas funções do Python, certo? A gente já tem usado algumas funções do Python. Que funções do Python que a gente tem usado desde o primeiro dia? Quais são algumas funções aí que vocês viram a gente trabalhando desde o primeiro dia? Primeiros comandos que a gente fez do Python. São soma, sum, né? Sum. Tá, olha, vamos lá. For não é função, o while não é função. Mas o print é função e o input também é função. O sum também é função. O len também é função. Beleza? Então a gente tem, por exemplo, algumas funções, como a função print. Isso aqui é uma função, olha só. E aí posso colocar olá todo mundo. Tá lá, ó. Ele executa essa função. E aí percebe que o Python ele está executando funções que ele conhece, que foram implementadas, né? Entre com um valor. Então olha só. Tá lá, ele está esperando entrar com um valor. Pronto. E aí eu posso dar um print valor. Olha só. Então assim, essas funções que a gente está fazendo, que a gente está usando, elas já foram implementadas por alguém. Alguém teve que ir lá e dizer para o Python o que esse print faz quando a gente chama ele, certo? Tá claro isso até aqui? Então assim, essas funções já existem. Agora, se eu tentar chamar uma função, vamos supor, eu quero criar uma função chamada olá mundo. E aí eu venho aqui, tá bom, vou chamar aqui, ó, olá underline mundo. E vou abrir os parênteses aqui como se fosse o do input ou como se fosse o print. Isso aqui vai dar certo? Não vai dar certo, porque o Python está dizendo, mano, eu não conheço nada que seja olá mundo. O nome olá mundo não está definido, eu não conheço, eu desconheço essa função, essa variável, eu não conheço essa parada aí que você está tentando invocar. Ou seja, não existe uma função no Python chamada olá mundo, ok? Se a gente quiser que ela passe a existir dentro do nosso programa, o que a gente vai fazer? A gente vai ter que implementar ela, ok? A gente vai ter que implementar ela. Como que a gente faz para implementar uma função no Python? Bom, a gente viu algumas palavras reservadas até agora, né? Tipo if, elif, else, while, for, dict, list, tuple, certo? São variáveis aí, são palavrinhas que a gente viu que são reservadas do Python. Break também a gente viu, né? Então essas palavrinhas reservadas aí, elas são importantes para a gente trabalhar com, por exemplo, definições de algumas coisas. Então agora, para a gente criar uma função, da mesma forma que a gente criaria aqui uma f de x, a gente poderia criar. Então vamos começar criando, no lugar de olá mundo, vamos criar uma função chamada f, beleza? Como que a gente faz para definir uma função? Eu posso fazer def, que é a palavra reservada igual if, igual elif, igual while, é só uma palavrinha reservada. E agora a gente dá o nome da nossa função.
O nome da função print é print. A gente pode definir o nome da nossa função. Por exemplo, f mesmo. Igualzinho a gente tem aqui, ó, f de x, beleza? Então, o nome dessa função é f. Tá aqui, ó, f. É esse carinha aqui, ó, f. Beleza? Então, vamos colocar f. Depois, a gente tem que definir os parâmetros dessa função, ou a assinatura dessa função. A gente abre parênteses e define, olha, essa função espera receber um valor, 2 valores, 3 valores, 4 valores, 0 valores, infinitos valores, enfim, ou uma lista de valores. Então, a gente pode definir aqui. Nesse caso, que a gente está querendo, por exemplo, fazer exatamente igual que está aqui, ó, uma função matemática, a gente pode colocar o próprio x. O próprio x, beleza? Então, eu vou colocar aqui, ó, f de x. Ou seja, essa função espera receber simplesmente x, ok? Então, até aqui a gente está falando, olha, def é só uma palavrinha reservada para a gente definir uma função. Aí, o nome da função, abre parênteses, os argumentos dessa função ou parâmetros. E agora, a gente vai novamente com os 2 pontos. Tá lá os 2 pontos. Depois desses 2 pontos, da mesma forma que acontece com o while, da mesma forma que acontece com o for, da mesma forma que acontece com o if, da mesma forma que acontece com o elif, else, daqui para baixo, tudo que tiver alinhado aqui, ó, que tiver identado aqui, faz parte do corpo da função. Faz parte de um código que vai ser executado no momento que essa função for invocada. Ou seja, do mesmo jeito que aqui, ó, no print valor a gente executa e aí por trás é executado várias coisas, é o que vai acontecer aqui. Quando a gente chamar a nossa função f de x, as linhas que estarão aqui dentro dela serão invocadas também. Beleza? Ficou claro isso? Vão ser executadas exatamente as linhas de código que estiverem aqui dentro. Então, a gente pode definir o que é que de fato vai acontecer. A gente pode, por exemplo, fazer exatamente a mesma coisa que está aqui, 1 mais x. Então, a gente pode fazer um return. O que é um return? O return é funções podem ou não retornar coisas. O que é esse retornar? O input, quando a gente faz um input, aqui, ó. Tá vendo que eu estou associando um valor ao input? Ou seja, o input ele está recebendo um valor do usuário. Ele mostra lá, entre com o valor. Aí o usuário vai lá e entra, certo? Depois, o que ele faz com isso? Ele devolve para a gente, ele dá para a gente, ele retorna para a gente o que ele obteve do usuário. Então, eu posso atribuir o input, que não é bem o input, né, mas o retorno de input para o valor. Beleza? Então, o input retorna, ele devolve para a gente alguma coisa. Eu posso atribuir esse retorno em alguma variável. Aqui no nosso f de x, eu quero retornar alguma coisa. Por exemplo, 1 mais x. Está aqui, ó, 1 mais x. Então, eu posso colocar aqui no nosso código, return 1 mais x. Perceba que esse x ele tem que estar assinado exatamente da mesma forma que ele está lá em cima. 1 mais x. Então, aqui é x minúsculo, aqui é x minúsculo. Tem que ser exatamente igual. Então, agora a nossa função, se eu passar para ela o valor 0, o que ela vai retornar para a gente? Ela vai retornar para a gente. Se eu colocar x igual a 0, ele vai retornar 1, porque 1 mais 0 é igual a 1. Beleza. Olha só, eu não executei esse código, tá? Só digitei assim, ó, f depois de x, por exemplo, f de 0. Se eu executar isso aqui do jeito que está, eu não executei essa parte aqui. Se eu executar isso do jeito que está, vai dar certo? Não vai dar certo. Por que que não deu certo? Não deu certo porque eu ainda não falei, esse cara aqui, ó, ele só existe no meu script. O Python aqui que está sendo executado lá direito não conhece ele ainda. Então, a gente precisa declarar esse carinha. Então, Ctrl Enter. Agora sim, agora o Python sabe quem é o f e aí eu posso executar
e ele retorna para a gente o valor. Então, se eu quiser agora saber o f de 10, por exemplo, tá ali, beleza? Ficou claro até aqui o que é essa gincana de uma função? E claro, a gente poderia fazer isso de uma forma diferente. Por exemplo, definindo uma variável aqui dentro. Como, por exemplo, resultado igual a 1 mais x, desse jeito. E return resultado. Então, perceba, dentro da minha função, eu posso definir variáveis para fazer coisas mais complexas e retornar alguma variável, tá? No nosso caso aqui é uma coisa bem simples, a gente pode colocar diretamente no return. Mas se a gente quiser, por exemplo, usar mais coisas, né, mais operações aqui dentro, mais instruções dentro da nossa variável, dentro da nossa função, a gente também pode, ok? Então, a gente pode executar isso de novo. Ó. Quando eu redeclaro essa função, ela é sobrescrita. Ou seja, eu sobrescrevi a função f anterior. A função f anterior não existe mais, beleza? Aquela só com o return. Agora ela está com essa carinha aqui. Isso é extremamente importante, tá, galera? Por que é extremamente importante? Porque você pode acabar sobrescrevendo uma função, seja sua ou seja de um pacote, sem perceber, beleza? Então, cuidado quando você for definir o nome da sua função, ok? Vamos criar uma funçãozinha pro imposto, ó, pro rendimento lá, pro juros compostos. Então, como é que a gente calcula juros compostos? Vamos lá. Vou colocar aqui, ó, criar uma carinha nova. Esse daqui foi a nossa 01. Deixa eu só colocar aqui, ó. Vamos colocar 02 juros compostos. E a gente vai aprendendo coisa junto, ó. Como é que é o cálculo dos juros compostos? A gente vai fazer o seguinte. Então, primeiro, def juros compostos. E aí, lembra que eu falei que a gente pode escrever os juros compostos dessa forma, ó? 1.000, por exemplo, que é o dinheiro que eu apliquei, vezes a taxa, que é 13% ao ano, vezes quantos anos? Beleza. Então, a gente pode colocar aqui a taxa. A taxa não, desculpa, anos. Então, anos. Tá lá. E aí, para eu saber o quanto que eu vou ganhar de retorno, eu posso fazer return o 1.000 vezes a taxa, que é 1,13, elevado a anos. Olha só. Então, executei. Se eu quiser saber quanto que eu vou ter depois de 4 anos, juros compostos, ok, beleza. Então, a gente está colocando ali juros compostos, 10 anos. Eu coloquei aqui quantos de dinheiros eu tenho, que eu quero depositar. Aqui qual que é a taxa que está me dando o banco. E aí depois quantos anos. Quanto que eu vou recuperar isso depois de 4 anos. Só que vocês concordam que, por exemplo, tanto os R$1.000 quanto a taxa de juros pode mudar? Então seria legal a gente colocar também isso como variável. Então será que eu posso ter mais de um tipo, ou melhor, eu posso ter mais variáveis ali para passar para os meus juros compostos e essa conta ficar ali para dentro dele? Poderia colocar, por exemplo, aporte. E depois aqui, taxa. Desse jeito. Então, no lugar de 1.000, eu posso colocar aporte. E no lugar de taxa, eu posso colocar 1 mais taxa. Por exemplo. E o que vocês acham? E aí, a gente executa. Quando eu for passar essas coisas, eu posso passar o meu 1.000. Depois eu posso passar a minha taxa. E depois eu posso passar os meus anos. Como eu estou colocando exatamente a mesma coisa, tem que bater com o 1.630 ali. Vamos ver? Olha só. Bateu. E aí perceba que eu coloquei na mesma ordem. Então, aporte, está aqui o aporte. Taxa, está aqui a taxa. E anos, está aqui o anos. Se eu inverter essa ordem,
por exemplo, jogar o 4 lá para frente, olha só a zona que fica. Ou seja, a ordem aqui altera a forma como a gente está executando uma função. Por quê? Porque agora o aporte está sendo 4, a taxa está sendo 1000 e o ânus está sendo 0,13. Tá claro isso, galera? Que dá ruim se você mexer na ordem? Então isso daqui dá ruim, beleza? Dá ruim. A melhor forma mesmo, que aí é uma boa prática, é você definir os nomes na hora que você está invocando. Então, aporte igual a 1000, vírgula, taxa igual a 0,13, vírgula, ânus igual a 4. Olha só. E se você faz isso, você pode agora sim inverter a ordem. Olha só. Uma vez que você define esses carinhas, você pode inverter a ordem que não tem problema, tá? Então a recomendação é sempre mantenha a ordem e defina os nomes. Nominalmente, vai lá e coloca taxa igual, ânus igual, aporte igual. Tem uma parada que a gente não falou durante o nosso curso de Python, que chama Zen do Python. Zen do Python. E aí não precisa ser uma coisa que você precisa ser xiita nisso, você não precisa ser um fanático, uma pessoa fanática nisso, não é essa a ideia. Mas é não sei se eu diria guia, né? Mas é uma boa maneira de pensar sobre refletir enquanto você está escrevendo um código que pode te ajudar em alguns aspectos. Então, por exemplo, bonito é melhor que feio, falando de estilo, né? Explícito, isso aqui é o que eu mais curto. Explícito é melhor que implícito, tá? Ou seja, você definir os nomes aqui é mais interessante do que você simplesmente ocultar. Porque quando você oculta, você está deixando de maneira implícita o que aquele número significa. Quando você coloca o igual aqui, né, o nome do argumento e igual, você está sendo explícito, está deixando claro o que aquilo significa, né? Simples é melhor do que complexo. Complexo é melhor que complicado. Linear é melhor que alinhado. Esparso é melhor do que denso. Pensando isso em estilo de código mesmo. Às vezes você colocar tudo junto, né? Tipo if, aí mais uma linha, depois else, mais uma linha, sem dar um espaçamento ali, talvez fique um pouco mais complexo de você entender. Legibilidade de conta, casos especiais não são especiais o bastante para quebrar regras. Ainda que a praticidade venha a pureza, erros nunca devem passar silenciosamente, a menos que sejam explicitamente silenciados. Diante da ambiguidade, recuse a tentação de adivinhar. Isso aqui é muito importante, isso aqui é pra vida, galera. Não fique supondo coisas. Não fique adivinhando coisas. Pergunte, leia a documentação, pergunte para as pessoas, tá? Não fique supondo um monte de coisas aí, tá? Então, enfim, tem muita coisa aqui que é interessante, esse Zen of Python, beleza? Depois vocês dão uma olhada. Mas, cara, voltando aqui, deu para entender o lance das funções aqui? O lance dos juros, como é que a gente fez? Olha que legal. Então agora a gente tem uma maneira bacana de calcular taxa de juros aí. Por exemplo, se eu quiser aumentar aqui a taxa de diminuir a taxa de juros para 10, aumentar para 5 anos, colocar um aporte de R$1.000, tá lá. Olha só. Olha só, eu deixei o dinheiro um ano a mais, só que eu diminui a taxa de juros para 10%. 0,10. Olha só o quanto que... Tamo junto, gostaram? Deu para entender o básico de funções? Vamos aproveitar então essa função aqui, que é uma funçãozinha interessante, que a gente pode falar então de mais algumas coisas. Por exemplo, eu quero documentar essa função. Quando a gente usa, por exemplo, print, e a gente passa o mouse aqui, ó, desse jeito, só digitar print e abrir o parênteses, ele abre isso daqui pra gente. Vocês estão vendo, ó? Estão vendo isso aqui? O que é isso? Isso aqui é conhecido como docstring. É conhecido como uma docstring. O que é uma docstring? É uma documentação que é adicionada na própria implementação da função.
Então, isso significa que eu poderia aqui, logo na segunda linha, depois dos juros compostos ali, eu poderia definir essa documentação, essa docstring. Como que eu faço isso? A gente vai abrir 3 aspas simples ou 3 aspas duplas. Assim, ó. 1, 2, 3. Beleza? E aí aqui vai a minha documentação. Então, juros compostos serve para calcular o retorno financeiro a partir de um aporte. Deve-se considerar o valor, a taxa de juros atual e o tempo em anos para cálculo do valor a ser retornado. Então, olha só. Ficou gigante isso aqui, né? Pode dar um Enter aqui, ó. Beleza? Tá lá, ó. E aí a gente pode também definir valores aqui. Então, aporte. Aporte. Um número inteiro que represente o valor em reais. Depois, taxa. Um número entre 0 e 1 que represente um número float entre 0 e 1 que represente o valor da taxa. Depois, anos. Um número inteiro que represente maior do que 1, maior do que 1, maior ou igual que 1, que representa o tempo que o investimento terá liquidez. E é isso. Olha só. Então, a nossa função, olha só, a nossa função agora tem uma string aqui dentro. Então, logo na segunda linha, logo depois que eu dou o Enter aqui no meu 2 pontos, certo? Ó, tem os 2 pontos ali, eu abri 3 aspas duplas e depois eu fechei as 3 aspas duplas, tá bom? E pronto, tá? E aí eu posso executar. Tanto faz fazer a documentação dessa forma ou com hashtag. Não, Cenola, tem que ser desse jeito aqui, tá? Tem que ser desse jeitinho aqui. E aí, olha só que coisa linda. Agora, se a gente for usar a nossa função, ó, vou usar a nossa função aqui embaixo. Declarei tudo isso. Vou passar o mouse aqui em cima. Olha que legal. Tá escrito errado aqui, né? Compostos. Olha só que legal. Juros compostos serve para calcular o retorno financeiro. Então, você tem uma documentação da sua função. O tipo de dados não está definido. A gente define na docstring ou na própria definição dos parâmetros. Vamos falar sobre isso. Essa é uma pergunta importante. Essa é uma pergunta muito importante. Vamos lá. Que a gente não testou aqui, né? Olha só que interessante. A gente falou aqui que o número tem que ser inteiro, a gente falou aqui que o número tem que ser float, a gente falou que o número aqui tem que ser inteiro. Quando a gente passa o mouse aqui em cima, olha só, tá assim, ó, n, n, n. Vocês estão vendo aqui que tá n, n, n. E o return n também. Beleza? Até aqui, galera, até aqui, isso aqui é assim, tipo, ó, durante muito tempo eu usei Python só desse jeito. O que a gente vem fazendo, vem trabalhando com Python de alguns anos para cá, para melhorar essa legibilidade aí. Então, é isso. Agora, galera, olha só, por mais que a gente tenha avisado como é que funciona, o nosso usuário pode ir lá e escrever o que aqui, ó? Pessoa que for usar, porque tá N aqui. A pessoa pode colocar o aporte como 1000, por exemplo. O que vai acontecer? Vai dar pipoco. Vai dar pipoco, certo? Deu problema, né? Deu problema. Então, como que a gente faz para dar dicas
para quem for usar a nossa função, do que é esperado. Quando eu falo dicas, é não necessariamente só aqui para a pessoa ter que ler, mas ela saber logo de antemão o que cada um desses elementos aqui é esperado. Então, por exemplo, no aporte, a pessoa pode colocar que valor? Que a gente colocou ali, que ela pode colocar. Um inteiro, né? Então, a gente pode agora colocar aqui, por exemplo, um 2 pontos int. Quando a gente faz isso, e depois passa o mouse lá embaixo, olha só. Já aparece na função que é esperado que o aporte seja inteiro. Tá vendo? Então, a gente está passando o mouse aqui, ele é do tipo int. E aí, quando a gente vai olhar lá embaixo, quando a gente vai invocar, ele já fala também que o aporte tem que ser int. A taxa, a gente falou que ia ter que ser que tipo? Float. Então, a gente pode colocar 2 pontos. Float. Olha só. Então, agora já aparece a taxa como float. E os anos? Int também, certo? E aí, a gente tem agora os juros compostos desse jeito. Você percebe que agora, aqui, ó, ele já está falando que o retorno dela vai ser float? Vocês perceberam que ele está falando assim, o retorno vai ser float? A gente nem precisou definir o retorno. Por quê? Porque ele está multiplicando um int por um float elevado a um int. Então, ele já inferiu isso. Mas a gente pode deixar isso de forma explícita também. Como? Logo aqui depois, colocar desse jeito, float. Tudo isso, galera, são coisas que são opcionais, não são obrigatórias, tá? Mas se você quiser deixar o seu código mais claro para quem for ler, para quem for ver, aí você pode adicionar isso que a gente chama type hint, beleza? Que são dicas de tipagem das suas variáveis, dos seus argumentos, dos seus parâmetros. Ok? Tamo junto até aqui? Teria como colocar int? Tem como colocar. E esse é um ponto, tá? Isso aqui não força. Isso aqui, ele só dá dica. Você consegue ainda, se você quiser, colocar um 1000 aqui. E ele não vai dar erro nem nada. Ele só vai dar erro no momento que ele for executar. Mas pelo menos quando a pessoa for ler, ela já sabe o que é necessário ali no aporte 1000. Beleza? Então, o hint é uma dica, ele não te força, beleza? E esse carinha aqui, no final, é só para dizer qual que é o retorno, o tipo de retorno que a gente tem nessa função. Então, o tipo de retorno dessa função é o quê? Qual que é o tipo que a gente está retornando? Batendo o olho aí, do jeito que está agora. O float, né? Beleza. Perfeito. Então, legal, galera. A gente já viu aí bastante coisas de funções. Agora, vamos fazer uma função... vamos fazer uma função que não recebe nenhum parâmetro, nenhum elemento, nenhum argumento. Que eu vou chamar aqui do olá mundo mesmo. Olá mundo.py. Então, a gente pode criar uma função que simplesmente vai exibir uma saudação. Por exemplo, def olá mundo. E ela não retorna nada. Print boas-vindas. Olá para você. Olha só. Essa função, ela recebe alguma coisa? Essa função não recebe nada e ela também não devolve nada. Ela não retorna nada pra gente. Type hint é o nome da parada aí que vocês estão perguntando. Ô, Diego, ele não ignora nada. Eu não entendi a pergunta aí. Beleza? Então, olha só que interessante. A gente tem agora uma função que ela não recebe nada e ela também não devolve nada. Ela só exibe algo na tela, tá? Ela só está exibindo algo na tela. Esse tipo de função é útil? Pode ser útil. Às vezes você tem que exibir a mesma mensagem várias vezes em momentos diferentes do seu código. E aí, para você não precisar ficar escrevendo a mesma mensagem sempre, o que você faz? Define uma função
E aí, quando chega em determinado ponto do seu código, aquela função é invocada e exibe a mensagem correta. Não tem fechamento de escopo no Python? Como assim fechamento de escopo? O fechamento de escopo é na identação. Se você... Tudo que estiver identado para cá, está dentro do escopo da função. O que é escopo, galera? Escopo é aquilo que é o corpo da função. E aí as variáveis que são declaradas ali dentro pertencem ao escopo do Python. Ao escopo da função. Tá? Da função. Você não consegue acessar, por exemplo, essa variável chamada mensagem. Você não consegue acessar ela fora da função Olá Mundo. Então ela existe lá dentro de Olá Mundo. Se você tentar acessar aquela variável que está aqui fora, ó, mensagem, ela não existe. A mensagem só existe dentro do corpo da função. Ok? E aí a definição desse corpo é com base na tabulação aqui ou indentação. Desculpa, vou tentar ser mais claro, né? Tá, os parâmetros dá para informar type int, mas não obriga. Exatamente. Se informar type int de retorno como int, ele vai retornar int ou float? Não, ele vai retornar o que o seu cálculo retorna. É só um hint. Ele vai retornar o que esse cálculo retorna. Se você passar só inteiros aqui, ó, é float, certo? Ó, aqui é int, float, int. E eu tô falando que vai retornar um float. Por quê? Porque eu tenho um float aqui no meio, então eu espero que isso aqui tudo retorne um inteiro, certo? Um float, perdão. Mas eu posso retornar um inteiro, dependendo de como eu colocar isso daqui. Se eu colocar no lugar de taxa, eu colocar um inteiro, eu posso retornar um inteiro também. Vamos ver isso aqui acontecendo, ó. Isso aqui não é... Ele não força o retorno. Isso tem que estar claro na cabeça de vocês. Ele não força o retorno. É só um hint. Então, se no lugar da taxa eu colocar 1, vamos ver o que acontece, ó. Ele retornou um inteiro. Tá vendo? Ó, se eu colocar aqui valor e fizer o type do valor, ó, é inteiro. Tá vendo? Agora, se eu colocar a taxa como 0.13, agora vai ser float. Então, é só um hint isso aqui. Isso aqui não obriga a retornar o tipo. Ele está falando que espera, se você passar aqui inteiro, que é o que ele espera, um float, que é o que ele espera, um ianos, que é o que ele espera, ele vai retornar um float. Ele espera retornar um float. Ok? A gente poderia forçar para ser sempre float? Poderia, colocar desse jeito, float. Não tem problema. Aí agora sim, independente da taxa que eu usar aqui, ele vai colocar sempre float. Beleza? Mas isso aqui, galera, é só opcional e ele não força nada. É muito mais para você, por exemplo, quando for usar essa função, saber quais são os tipos que ela recebe e o que ela devolve. Beleza? Ajudei? Ficou mais claro? Imagino que sim, né? Beleza. Então eu vou até voltar isso aqui para ficar assim. Como é que faz para forçar? Você não força. No Python você não força. Beleza? Tem uma galera que usa aí, por exemplo, Pydantic e outras coisas aí, que é para ir um pouco nessa linha que você está querendo, Alimão. Mas a gente, com o que a gente conhece até agora, você não força. Tá bom? Se você quer saber mais sobre essa questão de tipagem, dá uma olhada nas lives do Dunossauro, que ele tá sempre aí com a gente também. Não sei se ele tá aí ainda com a gente. Mas o Eduardo Mendes, ele trabalha um pouco mais aí com Python voltado a desenvolvimento web e algumas outras coisas. E aí ele usa bastante lá o Pydantic e outras questões aí para, aspas, forçar um pouco essa questão da tipagem. Beleza? Mas a tipagem no Python ela não é estática, tá? Então uma variável pode mudar, tanto uma variável quanto uma função, ela não precisa retornar sempre o mesmo tipo de objeto. Ok? E nem receber, né? Vamos tentar fazer um exercício? Deixa eu ver aqui se tem um exercício pra gente fazer. Eu quero fazer um exercício. Por exemplo, eu quero fazer o exercício aqui para saber se o número é par ou não. Por exemplo, aqui ó.
se o número é par ou não. Tem aqui do número par? Cadê o número par? Aqui, ó. Esse aqui, o exercício 2.2. Eu quero saber se o número é par ou ímpar. Será que a gente não consegue criar uma função para fazer isso? Eu quero fazer uma função que calcule se o número é par ou ímpar. Então vamos fazer isso para a gente já fazer um código, por exemplo, que use isso. Então eu vou colocar aqui, ó, new 04 par ímpar. Ponto pai. Então, primeira coisa, eu quero definir essa função, né? Para depois usar ela. Então, def par ímpar. E aí aqui eu vou receber um número. Esse número, para calcular se ele é par ou ímpar, ele tem que ser de que tipo? Tem que ser inteiro. Certo? E aí depois, o que eu vou fazer? If número porcentagem 2 igual a 0, print é par. Else print é ímpar. Olha só. Bobinho que só. E aí, o que a gente pode fazer? Tá ali a minha função. Essa aqui é a minha função. Eu não estou usando ela ainda. E agora eu vou colocar assim, ó. Número vai ser igual a input entre com um número. E aí a pessoa vai entrar com o número. Depois, vou converter esse número para inteiro. E depois, par ímpar número. Então, olha só que interessante. A gente definiu a nossa função lá em cima. É a primeira coisa que tem no nosso código. Depois, a gente pede uma informação para o usuário. Isso aqui não mostra para o usuário. Isso aqui é só o programa declarando uma função que ele vai usar. A gente recebe o valor do usuário, converte para inteiro e depois joga para dentro dessa função. Quando ele jogar dentro dessa função, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Ele vai vir para cá e vai passar o número. Que número? O número que eu recebi do usuário. Esse número, o resto dele é divisível, é 0 quando eu divido por 2? Se for, é par. Se não for, é ímpar. Beleza? E o return? Eu preciso de return? Eu já estou exibindo. Aqui que ele é par. Ou seja, essa função retorna alguma coisa? Ela está retornando alguma coisa? Fala comigo, meu povo. Ficou confuso aqui? Vamos executar para vocês verem? Retorna o print? Não, ele não retorna o print. Ele não retorna nada. O print ele só exibe na tela. Essa função não retorna nada. Igual a função olá mundo. A função olá mundo retorna alguma coisa? A função olá mundo não retorna nada. Ela só exibe algo na tela. É igual à função par ímpar. Ela não está retornando. Tanto é que se colocar a chamada retorno, a variável fica vazia. Exatamente. Por que tu usa o diretório ao invés do play lá em cima? Cara, eu prefiro para mostrar pra galera como que se executa ali no terminal, beleza? Porque aí se um dia elas estiverem num servidor que não tem acesso a uma IDE, por exemplo, ela sabe que é só digitar Python e executar o script, beleza? Nesse caso, ele já te dá diretamente, exatamente. Diferença entre retornar e printar ou atribuir uma variável depende de qual que é o seu objetivo com o seu código. Beleza? Depende de qual que é o seu objetivo com o código. Se você precisa armazenar esse resultado em algum lugar, aí seria interessante você retornar alguma coisa. Mas se você só quer exibir, não tem problema. Beleza? Então depende de como que o seu código vai funcionar. Nesse caso, é uma coisa bem simples. Porque, por exemplo, vamos supor que eu quisesse retornar alguma coisa, tá? Então eu poderia retornar. Vamos mexer um pouquinho nesse código, só para a gente entender o porquê que eu fiz desse jeito. Se eu quisesse retornar número
porcentagem 2 é igual a 0. O que acontece? Eu poderia retornar um, sei lá, par. E depois retornar, certo? Eu poderia fazer isso. Return par, return ímpar. Certo? Poderia fazer desse jeito. Agora, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que colocar assim, resultado, que eu estou recebendo aqui. E aí colocar um print, por exemplo. O valor, e aí colocar número, é resultado. Olha só. Então agora eu estou colocando aqui, ó, return par, return ímpar. E aí o resultado disso aqui, ele vai jogar para uma variável chamada resultado. E aí eu vou exibir isso. Essa é uma outra maneira de fazer. Olha só. Então agora a gente está retornando. E brigadão é pra galera que tá apoiando o canal, dando sub, tamo junto. Valeu demais, deixa eu subir aqui o chat. Diferença entre retornar e printar ou atribuir uma variável. Não é questão de atribuir, é questão de retorno mesmo. Você pode, toda função pode ser atribuída a uma variável. Só que se a função não retorna nada, essa variável vai ficar com um valor vazio, um valor none. Beleza? Ganhou meu sub. Causa do boné do MST? Tamo junto. Se for sub, dá pra ver a VOD, exatamente. YouTube Twitch para membros, para não membros depois de uma semana, exatamente. É isso. Como escolher qual usar? Vai da prática. Vai da prática. Vai daquilo que você está querendo fazer. Beleza? Se você, por exemplo, não vai usar esse resultado em nenhum outro momento do seu código, talvez você pudesse já exibir aqui na tela diretamente na função par ímpar. Beleza? Esse input eu não posso colocar dentro da função? A função, o ideal, essa é uma excelente pergunta, Marcos. A função, o ideal da função é que ela tenha uma única e apenas uma função. Função de funcionalidade, entendeu? Uma responsabilidade. Então essa função aqui, a função dela é dizer se o número é par ou ímpar. A função dela não é receber um número do usuário, por exemplo. Demorou? Então, a função, o ideal é que você defina exatamente bem qual que é a responsabilidade dela. Se uma função começa a fazer muita coisa, talvez é melhor você dividir isso em várias funções. O que é o set? O que é o set? Tamo junto. Eu já vi algumas funções que tem mais de uma função dentro. Pode ser também, pode ser também. Ó, um bom exemplo, galera, é, por exemplo, a gente vai fazer agora a função de soma. Olha só. Vamos fazer uma função soma. Chamada de estatísticas. .py, beleza? Estatísticas.py. Como que a gente faria uma função de soma? Como que a gente faria uma função de soma? Def soma. Certo? E a gente coloca A e B, por exemplo. Isso aqui pode ser um float, isso daqui pode ser um float. Desse jeito. E aí a gente retorna A mais B. Desse jeito. Isso daqui também vai ser um float. Se a gente quiser colocar desse jeito bonitinho. Beleza. Agora eu quero fazer uma função de média. Quero fazer uma função de média. Como é que eu faria uma função de média? Posso fazer média. Aí aqui eu tenho A, float, B, float. Que retorna um float, certo? E agora? Eu quero construir a função de média. O que eu faria? A mais B dividido por 2? Poderia fazer isso? E aí perceba, se eu já tenho uma função soma, eu posso usar a função soma aqui. Percebe? Então eu posso usar funções dentro de outras funções. Eu não preciso ir lá e escrever a função, criar uma funcionalidade nova na minha média se eu já tenho essa funcionalidade descrita em outra função. Entende o que eu quero dizer?
Então, o poder que te dá você separar as funções em responsabilidades mais atômicas, vamos colocar assim, mais individuais, você consegue reaproveitar bem o seu código. Tá claro isso? E aí a gente pode colocar aqui, ó, a input entre com o valor de A. A e B entre com o valor de B. Só para facilitar, vou colocar os dois como float, ok? Aqui, desse jeito. E aí eu quero calcular a média. Então, print média. Nossa, mudou de novo aqui, peraí. Média. E aí aqui eu posso colocar média A e B. Olha só. Beleza? Ok? A gente não falou de lambda ainda. Nesse caso dá para entender o return também. Sim! O set é um emote usado para saudar e cumprimentar alguém, principalmente em jogos online. Ah. Pede dois inputs, soma e retorna. Exatamente, tá aí. Sim, sim, perfeito, Limão. Perfeito, perfeito. Mas isso daí não é muito comum e não é muito legal de ser feito, ok? Então, olha só que interessante. A gente tem uma função que calcula a média, uma função que calcula a soma. E a função que calcula a média usa a função soma dentro dela. Então, isso aqui é comum também. A gente pode ir lá, colocar Python dia 06, 05, estatísticas.py. 10 e 12. A função é 11. A média é 11. Ok? O certo seria um arquivo para cada função? Não. O certo seria um arquivo para cada contexto de funções. Então, por exemplo, aqui eu estou falando de estatísticas. Eu não vou colocar uma função aqui que é para receber valores e validar valores ou qualidade de dados, por exemplo. É um arquivo que eu estou usando de estatísticas. Ok? A gente vai ver depois como importar módulos e tal. Tamo junto até aqui, galera? Então, olha só, temos duas funções nesse nosso código. Eu tô perdendo vocês? Cadê a Cenola? Cadê o Cláudio? Cadê a galera aí que tá com a gente desde o primeiro dia? Tamo aqui. Salve, Daia. Beleza. Vamos complicar um pouco? Vamos complicar um pouco? É o seguinte. Essa função, ela tá recebendo quantos valores só? Quantos valores essa função está recebendo? 2. Se eu quiser que ela receba mais um terceiro, o que eu tenho que fazer? Tenho que colocar aqui, por exemplo, um C float. Aí mais C. Aí aqui, se eu quiser calcular a média, eu vou ter que alterar a média também. Colocar um float. Aqui. Desse jeito. E aí aqui passar o C. E aqui dividir por 3. Certo? E aí aqui eu vou ter que adicionar o C também. E valor de C. E aí passar o C. Olha só, tive que alterar basicamente todas as linhas do meu código. Vocês concordam? Eu tive que alterar uma caralhada de linha no meu código. Alterei essas duas, adicionei essa e alterei essa. Coisa pra caralho, né? Coisa pra caralho. Então, se eu executar isso aqui de novo, 10, 20, 30. Tá lá. Deu certo. Não errou. E se eu deixar de passar alguma coisa? Se eu tirar esse C daqui, calcular só a média de A e B, vai dar certo? 10, 20, 30. Deu erro. Deu erro porque eu não passei. Tá esperando aqui eu passar um argumento e eu não passei. Tá, então o que eu posso fazer para deixar esse argumento opcional? Eu posso colocar ele como igual a 0. E aí agora eu tenho um argumento opcional.
o meu C é um argumento opcional. Argumentos opcionais sempre tem que estar depois dos argumentos obrigatórios. Vou repetir. Se você colocar C igual a alguma coisa aqui, esse argumento agora é um argumento opcional, porque ele já tem um valor padrão e ele sempre tem que vir depois dos argumentos obrigatórios. Beleza? E aí agora vamos executar de novo. 10, 20, 30. Funcionou e tá lá. Só que o C, ele tá influenciando na média, ele tá influenciando na soma, ele tá influenciando em tudo. Certo? Mas aí na média ele não tá atrapalhando? Exatamente, Laura, que eu acabei de falar, exatamente. É isso aí. Então como é que eu faço para corrigir isso? Ele está influenciando a minha média. Estou dividindo a média por 3, considerando ele, onde o valor dele é 0. Então, como é que eu faço para passar um conjunto que eu não tenho a definição de quantidade? Eu não poderia passar tudo como sendo uma lista, por exemplo, valores, aqui, assim, ó, valores. Isso daqui ser uma lista. Nossa, de novo mudou. Cara, meu teclado fica mudando, não sei porquê. Poderia fazer isso, não poderia? Valores. E aí eu poderia fazer um sum de valores. Desse jeito. E aí aqui na média eu poderia fazer a mesma coisa. Chamar isso aqui de valores. E aí fazer uma lista de valores. Desse jeito. Essa seria uma outra opção. Dividido pelo len de valores. Certo? E aí aqui eu teria que passar o quê? ABC. Eu estou passando uma lista de valores. Vamos ver se dá certo. 10, 20, 30. Tá lá. Se eu passar 10, 0. Beleza? Isso aqui é legal. Isso aqui já resolve. Mas vamos supor que eu não queira usar uma lista aqui. Eu queira passar do mesmo jeito que eu estava passando antes. Tipo assim, ó. ABC. E aí, se eu quiser adicionar mais um D, eu posso. Se eu quiser adicionar mais um A, B, C, D, E, depois o F, depois o G e assim por diante. Entendeu? O H, o I, o J, o K, o L, o M. Deu pra entender? Eu não quero passar uma lista, eu quero passar valores. Quero passar vários inteiros ali, ou vários floats, mas não no formato de lista. Como é que a gente faz isso? Tem um cara que a gente chama aqui na função chamado args, tá? Args. Que é isso daqui, ó. Args. Asterisco, args. Asterisco, args. Quando a gente coloca esse asterisco args, é porque tudo que a gente passar na nossa função sem ser valor obrigatório, ali, valores que estão nomeados, o args vai absorver. Tá? O args vai pegar para ele. Essa parte é a parte mais tricky de funções, na minha opinião. É a parte que mais dá nó na cabeça da galera. Então, por exemplo, eu poderia ter o AB, igual a gente fez até agora, e o C, que eu não vou colocar aqui, eu vou colocar args só. Então, eu estou falando que essa função tem dois caras obrigatórios, eu preciso do A e do B, e eu tenho depois uma caralhada ou 0 ou mais argumentos opcionais que vão ficar atribuídos ao args. Args sempre no final? Args sempre no final. Então, isso daqui vai virar o quê? Eu tenho o A, eu tenho o B, e depois eu tenho um conjunto de vários outros argumentos que eu não sei quantos que vão ser. O que eu preciso fazer? Juntar tudo isso numa única lista. Então, eu posso chamar de valores, por exemplo, igual a B,
A. Eita, caralho. Por que ele tá mudando, velho? A, B, mais args. O args, galera, o tipo dele tá falando que é uma tupla, tá vendo? Ó? Tá falando que é uma tupla. Então eu tô somando, posso até colocar list assim, ó, para ficar mais claro. Tô convertendo o args para uma lista. O que que é isso? A gente não viu muito isso daqui. A gente não viu muito isso daqui, tipo de somar duas listas, né? O que que acontece se eu somar duas listas? Então eu tenho A e depois eu tenho B. O que acontece se eu fizer A mais B? Desse jeito. Eu estou somando as duas listas. Olha só. Que pode ser 4, 5, 6, para ficar melhor. Olha só. Estou somando duas listas. Beleza? Então, agora eu estou pegando o meu A e o meu B, que são valores obrigatórios. Ou seja, ele está garantindo que essa função chamada soma tem que ter pelo menos dois argumentos obrigatórios. Então tá aqui, ó, A e B. E aí, então ele está pegando valores e somando valores. Depois, aqui na média, eu também posso definir que eu tenho que ter obrigatoriamente dois argumentos, A e B, desse jeito. Float. Float. E eu posso passar também o args. Se a pessoa quiser adicionar valores adicionais, ela pode. E agora eu vou passar tudo isso para soma. Então, aqui na soma, eu vou passar o A, vou passar o B e vou passar o args que eu também recebi ali de cima. Olha só. Eu estou passando o A para soma, estou passando o B. E esse args aqui, eu estou passando do mesmo jeito que eu recebi ele. Beleza? Tomei um de 2 minutos. Vamos esperar aí a galera. Essa parte do args é de dar um nó na cabeça. Aí você tem que depois praticar. Beleza? Praticar, praticar, praticar. Args pode ser usado em todo o código que tem a quantidade de valores a serem listados ou nada a ver. Não entendi a pergunta. Boa, vamos lá então. Então a gente definiu o args aqui como uma lista de valores, tá? E outra, esse nome pode ser qualquer coisa, pode ser foda-se, tá? Isso aqui pode ser foda-se, não precisa ser args. Args é só uma convenção, tá? A gente pode colocar asterisco foda-se. A gente vai ver o que é esse asterisco depois já em listas, tá? Mas a gente pode colocar foda-se aqui, ó. Desse jeito, beleza? Então não precisa ser só args, é que o args é o que a gente tem como convenção, ok? Mas qualquer nome de variável que você colocar um asterisco aqui vai funcionar. Só pode ter uma variável aqui, um argumento com esse asterisco, beleza? É isso, mas pode ser qualquer nome, tá? A gente vai dar o nome de args, ok? E aí, a gente agora tem que definir aqui embaixo, a gente está pegando o args e eu estou passando o args para a soma do mesmo jeito. Se eu passar desse jeito o args, eu não estou passando exatamente o que a minha soma espera, porque aqui eu estou passando um elemento que é uma tupla. Não é isso que ele espera. Ele espera n elementos. E aí ele abstrai isso para falar que é uma tupla. Ok? Então a gente tem que passar desse jeito. Um asterisco aqui. Que aí ele vai abrir para a gente. Beleza. Agora o len valores. O len valores. Agora a gente vai precisar pegar o len de args e somar 2. Por que somar 2? Porque a gente tem A e B. Então eu tenho A e B, que eu sempre vou ter A e B. Se eu não passar nenhum argumento aqui, quanto que vai ser o meu len de args? Vai ser 0. Então 0 mais 2, 2. Eu calcular a média de A e B. E GG. Beleza? E GG. Então vamos ver o que acontece. Ó, se eu colocar só o A e o B, desse jeito aqui. Pegar só o A e o B, desse jeitinho que está aqui, e executar. 10 e 20. Deu ruim. Opa, esqueci de colocar aqui, ó, A e B. Caralho. A e B, tá ali, ó. 10 e 20. Tá lá, 15. Funcionou. Se eu quiser adicionar mais um elemento, por exemplo, C, vou colocar aqui, ó, C, e passar ele para cá,
Vamos ver se vai dar certo, ó. 10, 20, 30. Funcionou. Eu não precisei alterar nada no meu código para adicionar esse C, a não ser aqui e na chamada da função. Mas nas minhas funções, o C e o D estão indo para onde? Estão indo para o args. Olha só. Aqui dentro está indo o C e o D. O C e o D. Deu para entender? Então, as minhas funções agora, eu estou forçando que elas vão receber 2 argumentos obrigatórios. Eu tenho que passar o A e eu tenho que passar o B. E depois eu posso passar quantos elementos a mais eu quiser, só adicionando vírgula. Então, D, E. Posso colocar aqui o E. Deu para entender? Olha só. 10, 20, 30, 40, 50. Pode adicionar infinito, infinito, infinito. Beleza? Esse é o args. Que aí também tem o keywargs. Agora vamos para o keywargs. Vamos para o keywargs. Como que eu posso dar um exemplo de keywargs aqui para vocês? Então vamos fazer o cálculo de preço. Então 06 cálculo preço. .py. Beleza. A gente quer criar uma função. A gente quer criar uma função que vai calcular, vou colocar imposto, sei lá. Então a gente quer calcular aí um imposto de um determinado produto. Então, para calcular o imposto de um determinado produto, a gente pode ter, por exemplo, a gente pode criar uma função que vai receber o preço do produto, preço de venda do produto, e o valor do imposto, ok? Esses 2 valores são obrigatórios, ok? O preço do produto e o valor do imposto em cima dele, tá? Então, a gente pode colocar def calc imposto, por exemplo. E aí aqui a gente pode colocar o preço do produto, que vai ser um float, e o imposto. Imposto, que vai ser também um float. Beleza? E esse cara vai retornar aqui o valor total do imposto. Eu vou colocar taxa, tá? TX imposto. Beleza? Imposto base, tá? Imposto base. Que é o mínimo que a pessoa vai ter que pagar de imposto. Já vai ter que pagar isso logo de cara. Então, para calcular o imposto que a pessoa vai ter que pagar, vou fazer um return preço multiplicado pela taxa de imposto. Tá claro até aqui? Então, se a pessoa ela vai gastar aí, ela tem um produto que custa R$100 e ela tem que pagar 3% de imposto, quanto que dá? R$3. Tá claro até aqui? Tá claro até aqui? Nada diferente do que a gente já viu, certo? Nada diferente do que a gente já viu. Beleza. Vou colocar taxa base, para ficar mais claro. Taxa base. Então, tá lá. Agora, vamos supor que exista diferença de imposto de estado para estado, de região para região, de cidade para cidade. Então, pô, a pessoa, ela produz numa cidade. Às vezes, dependendo do material que ela produz, a cidade vai cobrar imposto ou não e tipos de impostos diferentes. No estado, a mesma coisa. Vai cobrar algum tipo de imposto e impostos diferentes. E assim vai. Mas esse daqui é a base. Então, vocês concordam que pode ter vários outros tipos de impostos atrelados a esse tipo de preço, só que a gente no momento desconhece, só que a nossa função tem que contemplar isso? Tá claro o que eu acabei de falar? Então, tipo, eu não vou conseguir mapear, por exemplo, hoje, todos os impostos que estão incidindo em cima desse preço. Mas isso não significa que eles não existam. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode criar aqui um carinha chamado keywargs com dois asteriscos. Então, os wargs lá, os args lá, era um asterisco só. E agora a gente está colocando um carinha com 2 asteriscos. O que são isso? Isso, diferentemente dos args, o que a gente fazia no args? A gente pegava um conjunto indefinido de elementos e atribuía a args. Tudo isso virava uma lista ou uma tupla, certo?
Então, sempre associe isso. Args vai ser uma lista ou uma tupla lá de valores. Vai ser um conjunto de elementos. Beleza? Quando a gente coloca esses dois asteriscos, no lugar de ser uma lista, esse cara é um dicionário. Aonde é como se eu tivesse argumentos nomeados aqui no meu calque imposto que eu posso adicionar no momento que eu vou invocar chave valor. Exatamente. Exatamente isso. Então, eu posso pegar e colocar agora, por exemplo, falar assim, ó, esse daqui é o imposto, 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 vai ser igual a isso. E aí depois eu posso percorrer cada um desses elementos, por exemplo, for e in cowards, e colocar print e aí colocar o valor. Por exemplo, cowards, cowards na posição i. E aí imposto vai ser igual a preço vezes cowards na posição i. Ou seja, isso daqui é chave valor, certo? Isso aqui é chave valor, é um dicionário. E aí depois eu posso retornar. Olha só, se eu passar nada aqui, o meu imposto vai continuar sendo a mesma coisa, lá, 3%. Só que vamos colocar que eu vou colocar agora um imposto municipal. Município vai ser igual a 0,01. Olha só. Ah, faltou um mais aqui, perdão. Faltou um mais ali. Mais. Pronto. Olha só. Aí eu vou colocar estadual. Depois, tá vendo que eu não preciso alterar minha função? Eu só tô passando elementos aqui. Deu pra entender, ó? E ele tá mostrando pra mim, ó, quanto que eu tô pagando de cada coisa. Então, essa é uma maneira, o keywords é uma maneira de eu adicionar parâmetros nomeados de forma indefinida, de tamanho indefinido, quantidade indefinida, dentro da minha função. Como se fosse uma biblioteca que todas as infos estão lá. Não é bem uma biblioteca. Você só está definindo valores ali. Então, eu tenho o preço, eu tenho a taxa base. Esses dois caras são obrigatórios. Depois, se eu quiser, eu posso nomear outras coisas ali com valores que aí ele vai ficar recebendo e vai executar. Beleza? Tá tudo no keywords. Isso aqui é um dicionário. Ele se comporta como um dicionário. Beleza? Ele se comporta exatamente como um dicionário. Se eu quisesse... Opa! E aí tem uma parte que eu acho que é a mais interessante, que eu quero mostrar para vocês. Por exemplo, ao invés de passar aqui desse jeito, o que a gente poderia fazer? Eu poderia construir aqui impostos gerais. Olha só, vou complicar um pouquinho a nossa cabeça. E, de fato, criar um dicionário. Olha só, estou criando um dicionário. Como é que cria dicionário? Não é assim? Vocês concordam que isso daqui é um dicionário? Esse carinha aqui é um dicionário? Impostos gerais é um dicionário, certo? O que a gente pode fazer? Eu posso pegar esse dicionário e passar para cá. Só que se eu passar desse jeito, ele está entendendo que existe um elemento que é um dicionário. É isso que a gente quer? Não. A gente quer explodir. A gente quer abrir esse dicionário e passar elemento a elemento. Então, a gente pode passar asterisco, asterisco. Então, isso daqui é a mesma coisa que o que a gente tinha anteriormente, como, por exemplo, município igual a 0,01. Estadual igual a 0,005 e nacional igual a 0,001. É a mesma coisa, esses dois caras são iguais.
Só que eu tô pegando um dicionário e estourando o dicionário aqui dentro. Então o que ele vai fazer? Ele vai olhar pro dicionário. Mano, esse dicionário tem uma chave município. Beleza. Então define um argumento município. E ele tem um valor que é 001. Coloca lá o 001. Depois, o próximo, estadual. Estadual vira... Deu pra entender? Estadual, que é uma chave do dicionário, vira um argumento nomeado. Depois, o valor dele vem aqui no igual. Deu para entender isso? Que a gente acabou de fazer? Então, isso daqui é a mesma coisa que isso daqui. Se precisar do imposto internacional, por exemplo, vou ter que mexer no dicionário. Ou você chama na função. Ou você pode chamar na função também, aqui, ó, internacional. Internacional. E aí coloca aqui, desse jeito. Isso aqui também vai funcionar, ó. Você pode misturar. Sacou? Você pode misturar. Por quê? Porque ele abriu. É como se ele tivesse feito isso daqui. E aí depois você está adicionando mais coisa. Sacou? Beleza? É da hora, né? Agora, se eu não passar esse cara, o que vai acontecer? Se eu não passar esse taxa base, o que vai acontecer? Ele vai dar ruim. Eu tô passando várias outras coisas aqui. Mas eu não tô passando a taxa base. Deu ruim, porque a taxa base é obrigatória. Então eu preciso do 0.3 aqui. Eu posso definir ela como opcional, colocando 0.03 lá, desse jeito. E aí, de fato, eu não preciso mais dela. Se eu tirar ela aqui, não vai fazer diferença, ó. Beleza? E se eu manter, ela vai ficar igual. A não ser que eu troque. Opa, deu algum BO aqui. Pera aí, taxa base. Não, vai. O que deu BO? Ah, porque foi 0? Não, não era pra ser 0, não. O que aconteceu aqui? Pera aí, fiz alguma merda. 31. Se eu apagar aqui, vamos ver. Ih, rapaz. Tem uma coisa estranha aqui no meu código, hein? Ah, porque é 0,3, mano. 0,3. Tô colocando 10 vezes menos. Aí, agora sim, pô. Agora sim, agora sim, agora sim. Aê. Beleza? Então, 0.3. Tá lá. 0.3 é coisa pra caralho, né? É muita coisa. 30% de imposto? É isso. Beleza, galera? Em impostos gerais ele vai passar todos os elementos do dicionário. Se quiser só 2, por exemplo. Aí você tem que tirar um, né, Odai? Tem jeito. Aí você tem que tirar um do seu dicionário, ó. A gente tirou ali, o nacional foi embora, tá vendo? Boa demais. Galera, mano, a gente já falou bastante de funções. O que vocês acharam? Deu pra desmistificar um pouco? A gente tá se estendendo bastante nas explicações, mas eu tô achando bom, porque a gente tá conseguindo trazer bastante clareza, assim. Eu acho que tá trazendo bastante clareza. O que vocês estão achando aí?